Jonas, a história dele é conhecida de todo mundo, acho que até do Bernardo, né? Quando fala da história do Jonas, não? Jonas é uma história. Eu vou aproveitar que eu vou pegar carona que eu vou contar pro Bernardo a história do Jonas. Mas depois a mamãe conta melhor, a mãe sabe contar a história melhor do que ele, sabe? Peixe? Isso. Então, então? foi um homem que Deus mandou pregar para uma cidade. Aí ele falou assim, eu vou. Só que ele não foi pregar para a cidade, ele fugiu. Eu vou pregar para a cidade coisa nenhuma. Aí, quando ele fugiu, comprou uma passagem no navio no meio do oceano, começou a haver uma grande tempestade e os marinheiros, digamos assim, começaram a imaginar que aquilo tivesse a ver com algum pecado daquele pessoal. E eles falaram, ó, alguém que está em pecado. Aí o Jonas fala para os companheiros do navio, né? Olha, isso tudo está acontecendo por minha causa, então se vocês me jogarem no mar, esse problema vai se resolver. Então eles jogaram Jonas no mar, a tempestade passou e o Jonas foi descendo o mar adentro, até que veio um grande peixe e engoliu Jonas. Que não era baleia, como a tradição acredita, era um peixe que conseguia engolir uma pessoa inteira, tipo um cachalote. Né? É um peixão que tem uma boca de gigante. Que tem um tubo digestivo imenso que cabe numa pessoa. Que existe nos oceanos também. Parentesco lá das baleias. Aí o Jonas ficou 3 dias dentro da barriga desse peixe. E lá dentro ele clamou a Deus. O peixe foi e vomitou esse profeta. Na hora que o profeta caiu na areia, Deus falou para ele de novo, e aí Jonas, vai dar para fazer agora o que eu te pedi? Para pregar para o povo lá de Nínive? E o Jonas foi e pregou assim, achando que estava abafando, falando que Deus ia destruir a cidade em 40 dias, que tudo ia virar uma desgraça só, se aquele povo não se arrependesse. Só que ele deu uma má sorte, porque o povo entendeu a mensagem dele e se arrependeu. Aí ele ficou muito bravo porque o povo se arrependeu. O quê? Eu prego isso tudo para esse povo todo se converter, ficou com raiva da pregação dele ter dado certo e pediu a Deus a morte. Eu prefiro morrer do que ver isso aí. Aí Deus deu uma liçãozinha de moral para ele. Falou assim, você está preferindo morrer do que prestar atenção no povo que eu quero salvar? Aí Deus fez com que uma planta perto dele crescesse rápido. Ela cresceu, sei lá, coisa de 1 ou 2 dias. E ele ficou lá na sombra e água fresca, esperando a cidade se arrebentar toda. Mas no dia seguinte, Deus fez um verme comer a planta. O verme consumiu a planta todinha. Aí o Jonas ficou bravo de novo. Falou, eu prefiro morrer. Aí Deus falou assim, mas é razoável essa sua raiva? É razoável sim até a morte. Ele ficou bravo. Ele percebeu que ele falou assim, é razoável assim, ou seja, eu tenho razão até eu morrer. Aí Deus falou, Jonas, olha só, você está com dó de uma plantinha, você ficou com raiva porque eu deixei uma plantinha morrer, porque você ficou no sol, ele não estava nem com dó da planta, ele ficou com raiva porque ele perdeu a sombra para ver a cidade ser destruída. Né? E agora você não quer que eu fique comovido com um povo que se arrependeu ouvindo a sua pregação? Então, Jonas, já que você gosta tanto de planta, vai plantar batata, e Deus lá. Né? Deus não falou assim com Jonas, mas é meio que dizendo isso, sabe? Por conta da dosinha da plantinha que Deus não deu plantar batata. Aí, essa é a história do Jonas. Aí a gente pergunta, por que tem uma história dessa na Bíblia, né? Primeira coisa, é importante a gente entender que o livro de Jonas, ele não tem, ele não é um livro profético, mas ele não é como os outros que estão narrando de maneira direta o poder de Deus na vida do profeta. Na verdade, é uma história possivelmente contada por uma terceira pessoa, embora chame o livro de Jonas, porque é a história do Jonas. É uma biografia, porque não está contando exatamente, não está mostrando Deus falando com o povo, não está mostrando o povo se arrependendo, o povo buscando a Deus, mas está mostrando como que o profeta reage àquilo que Deus mostra a ele. E o próprio nome Jonas, não sei se vocês sabem, é um nome que significa pomba. É um nome muito comum em Israel. Geralmente as mães, o bebezinho nascia e a mãe olhava assim, ai que coisa mais gostosa, uma pombinha, aí chamava o menino de pomba. Entendeu? Aí na nossa cultura, pomba, né,
virou exemplo da paz, às vezes virou exemplo de lacração e tal, mas pomba era um nome carinhoso que as mães davam para o profeta, pombinha. E aí esse profeta que tinha esse nome tão fofinho, pomba, ele na verdade tinha um coração muito duro. As pessoas estão contestando se esse livro foi verdadeiro, porque tem muita coisa assim fantasmagórica no livro, né? O homem ser engolido por um peixe, né? Quem vai acreditar numa história dessa? Ou que Deus vai fazer por uma cidade isso tudo com um ser humano. Mas a verdade, o capítulo 1 de João diz bem claro que ele foi da época do rei Jeroboão, no século IX, século VIII a.C. E na época desse rei Jeroboão, ele parecia o Trump. Era um cara que era meio imbecilzão, mas que deu muito poder e dinheiro para poucas pessoas. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.